Sabias que quase 80% dos milionários começaram do zero? Não herdaram fortunas nem tiveram grandes vantagens à partida. Eles eram pessoas comuns, como tu e eu, mas com uma vontade gigante de fazer mais, de ir mais longe. Agora, imagina, tens aquele sonho de viver uma vida confortável, sem preocupações com dinheiro, mas parece que, por mais que trabalhes, nunca chegas lá. É frustrante, certo? O medo de que nunca vais conseguir alcançar os teus objetivos é bem real. Sei bem como te sentes. Mas deixa-me contar-te uma coisa que pode mudar tudo. Sabias que há um segredo, um truque, que pode transformar a forma como vês o teu caminho para o sucesso? E não são soluções mágicas ou aquelas promessas irreais que vemos por aí. Estou a falar de algo que qualquer pessoa pode fazer. Pequenos hábitos diários. Sim, simples ações que, aos poucos, podem mudar completamente a tua vida. Vou contar-te 5 desses hábitos, e o último deles, acredita em mim, mudou a minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei. Antes de te revelar, deixa-me explicar o que aconteceu comigo. Eu também já estive naquela fase em que trabalhava, e parecia que nada mudava. Sentia-me estagnado, como se estivesse a correr numa roda de hamster. Até que comecei a perceber que as grandes mudanças não acontecem de um dia para o outro, mas sim através de pequenas decisões que tomamos todos os dias. Sabes, às vezes não vemos os resultados logo, mas isso não significa que não estamos a avançar. Agora, deixa-me partilhar contigo esses 5 hábitos, mas antes de ires, confirma se já estás inscrito no canal. Nos próximos vídeos, vou continuar a partilhar conteúdos que te vão ajudar a desbloquear o teu verdadeiro potencial. Vamos a isso? Primeiro, cria o ambiente certo. Alguns anos atrás, ouvi uma frase que, na altura, não fazia muito sentido para mim. Se és a pessoa mais inteligente da sala, estás na sala errada. Naquele momento, pensei, quem é que não quer ser o mais esperto ou o melhor num grupo? Isso não seria uma coisa boa? Mas com o passar do tempo, percebi que essa frase escondia uma verdade poderosa. Houve um tempo na minha vida em que eu andava sempre com as mesmas pessoas. E essas pessoas, passavam o tempo todo a se queixarem. Era como uma repetição diária, a vida é complicada, não há oportunidades, o sistema é injusto. E sabes o que aconteceu? Sem perceber, comecei a pensar da mesma forma. Sentia-me bloqueado, como se estivesse preso numa caixa sem saída, com uma parede invisível à minha volta que me impedia de avançar. Aquela sensação de que nunca conseguiria sair daquele ciclo era sufocante. Estava sempre a pensar que talvez essa fosse a realidade para mim. Até que um dia, cansei-me dessa sensação de estar preso. Percebi que precisava de mudar alguma coisa. Comecei a procurar pessoas que tivessem sonhos maiores, pessoas que não passassem os dias a reclamar, mas sim a fazer. Foi aí que conheci alguém que ganhava 10.000 euros por mês com um negócio online. Deixa-me dizer-te, na altura, isso parecia-me algo de outro mundo. Fiquei de boca aberta. Nunca tinha imaginado que fosse possível ganhar tanto dinheiro, ainda mais com algo feito online, sem sair de casa. Esse encontro foi como abrir uma janela para um mundo completamente novo. Era como se, até aquele momento, estivesse a viver num quarto escuro e, de repente, alguém tivesse acendido a luz. De uma hora para outra, comecei a perceber que as oportunidades estavam lá à minha volta. O que mudava era a forma como eu as via e a mentalidade das pessoas com quem estava. À medida que me aproximava dessas novas pessoas, comecei a notar uma mudança em mim. Sentia-me mais motivado, mais confiante. Aquela ideia de que estava preso começou a desaparecer. E não era só pelo dinheiro que essas pessoas ganhavam, mas pela forma como pensavam e agiam. Elas não viam obstáculos como muros intransponíveis, mas sim como desafios que podiam ser superados. Cada conversa que tinha com elas era como uma injeção de energia. Faziam-me acreditar que se elas conseguiam, eu também podia conseguir. E essa foi a grande lição. Se te sentes bloqueado, se o mundo te parece injusto e cheio de dificuldades, talvez o problema não seja tanto o mundo, mas sim o ambiente onde te encontras. Se estás sempre a ouvir as mesmas queixas, os mesmos lamentos, é fácil acreditar que não há esperança. Mas se te rodeares de pessoas que pensam de forma diferente, que te inspiram e que estão sempre a tentar mais, vais começar a ver as coisas com outros olhos. O ambiente à tua volta influencia o teu destino. Se estás numa sala cheia de negatividade, vais sentir-te drenado e sem forças. Mas se te colocares numa sala cheia de pessoas que acreditam em possibilidades,
que te mostram que há sempre um caminho, vais sentir-te inspirado e motivado a fazer mais. Estar com as pessoas certas é como plantar sementes num solo fértil. O teu crescimento torna-se inevitável. Portanto, se hoje sentes que a tua vida está numa fase estagnada, que não consegues avançar, talvez seja hora de olhares para quem está à tua volta. Será que precisas de mudar de sala? Encontrar pessoas que puxem por ti, que te mostrem o que é possível, pode ser a chave para abrires as portas para um futuro cheio de oportunidades. E lembra-te, tu também podes chegar lá. Basta escolheres o ambiente certo e as pessoas certas para te acompanhar nessa jornada. Segundo, lê um capítulo por dia. Lembras-te de quando eras pequeno e pedias uma história antes de dormir? Imagina que em vez de um conto de fadas, a tua história fosse sobre pessoas reais que alcançaram coisas incríveis. Isso foi o que eu comecei a fazer com os livros, mas de uma forma muito mais prática. Sempre soube que o conhecimento era uma das chaves para o sucesso, mas encontrar tempo para ler parecia uma tarefa impossível. Então, tive uma ideia. E se pudesse aprender enquanto fazia outras coisas, como lavar a louça? Foi assim que descobri os audiolivros. Comecei a ouvi-los enquanto caminhava, fazia exercício ou até enquanto limpava a casa. Era como ter um pequeno professor ao meu lado em cada tarefa. No início, a leitura parecia aborrecida, e a ideia de passar horas a ler não era nada tentadora. Mas percebi que o problema não era a leitura em si, mas sim os livros que estava a escolher. Então, decidi fazer uma lista de livros que realmente me interessavam. Como investir melhor, encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e muitos outros temas que eu queria entender. E adivinha? Comecei a devorar esses livros como nunca antes. Imagina só, tu também podes transformar momentos monótonos em oportunidades de aprendizado. Se não encontrares tempo para ler, começa com audiolivros e descobre um mundo de conhecimento escondido nas tarefas diárias. Cada livro é uma conversa com alguém que já percorreu o caminho que tu queres trilhar. Não deixes o medo de não ter tempo impedir-te de crescer. Terceiro, sai da tua zona de conforto regularmente. Vou ser honesto contigo, sair da zona de conforto é assustador. Quando comecei o meu canal no YouTube, sentia-me como um peixe fora de água. Lembro-me de uma vez em que passei horas a tentar entender o programa de edição. Encaixar as imagens certas, o microfone parecia ter vida própria e o vídeo saía com uma qualidade péssima. Sentia-me como se estivesse a lutar contra uma parede invisível. Quase desisti e pensei, talvez isto não seja para mim. Mas, no fundo, havia uma vozinha que sussurrava, e se tentasses só mais uma vez? E foi isso que fiz. Continuei a tentar, a ajustar cada detalhe e a aprender com cada falha. Cada vez que saía da minha zona de conforto, descobria algo novo. Aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Os meus vídeos tornaram-se melhores, o processo ficou mais rápido, e mais importante, eu comecei a sentir-me mais confiante. Pergunta a ti mesmo, qual é uma coisa que me assusta, mas que preciso de fazer para crescer? Quando te desafias a sair da tua zona de conforto, mesmo que isso seja desconfortável, é aí que a magia acontece. Não deixes que o medo te impeça de tentar. É enfrentando esses desafios que vais descobrir o teu verdadeiro potencial e conquistar grandes coisas. E então? Já vamos para o quarto hábito. Qual destes hábitos vais começar a praticar a partir de agora? Escreve nos comentários para eu saber que estás pronto para mudar a tua trajetória e ser o próximo milionário da tua família. Quero ver que estás comprometido em fazer as coisas acontecerem. Vamos a isso. Quarto, aprenda a dizer não. Vou contar-te um segredo muito importante. Dizer não pode ser um dos maiores superpoderes que podes ter. Deixa-me explicar com uma história. Havia uma vez uma pessoa que, como muitas pessoas, dizia sim a tudo. Sim para sair com amigos, sim para ajudar em projetos que nem sabia por onde começar, sim para compromissos que não eram bem o que queria fazer. No começo, parecia que estava a fazer tudo certo, mas algo estranho aconteceu. Começou a sentir-se cansada e esgotada. Era como se estivesse a correr numa roda gigante que nunca parava. Foi então que ela percebeu algo muito importante. Cada vez que dizia que sim a coisas que não a ajudavam a alcançar os seus sonhos, estava, na verdade, a dizer não ao seu próprio crescimento. Começou a fazer uma pergunta antes de aceitar qualquer convite. Esta atividade ou compromisso vai ajudar-me a construir a vida que eu quero? Se a resposta era não, então era hora de usar o superpoder e dizer não. Imagina só,
Se estás sempre a dizer sim para todas as distrações e compromissos que não têm a ver com os teus sonhos, o que acontece aos teus sonhos? Eles acabam por ser deixados para trás. Dizer não às coisas que não são importantes é a tua forma de dizer sim aos teus maiores objetivos e ao teu verdadeiro crescimento. Então, começa a usar o teu superpoder agora mesmo. Dizer não é um ato de coragem e é essencial para proteger o que é mais valioso, o teu tempo e a tua energia. Quinto, mantém uma mentalidade de crescimento. Vou contar-te uma história que talvez te inspire. Era uma vez um homem que tinha um sonho gigante: criar um aplicativo incrível. O problema? Ele não sabia nada sobre programação. Em vez de se deixar desanimar, ele pensou: o que preciso aprender para tornar este sonho realidade? Então, ele começou a aprender, praticar, tentar e, claro, falhar. Mas ele não desistiu. Continuou a tentar e, no final, conseguiu criar o aplicativo dos seus sonhos. Ter uma mentalidade de crescimento é como ter um superpoder. Significa acreditar que podes aprender qualquer coisa que precise para alcançar os teus objetivos. Em vez de veres os problemas como montanhas impossíveis de escalar, veja-os como desafios que ainda não resolveste, mas que podes superar com esforço e curiosidade. Quando comecei o meu próprio negócio, enfrentei montanhas de problemas. E cada vez que surgia um obstáculo, em vez de pensar em desistir, perguntava-me: como posso aprender a resolver isto? Essa mudança de pensamento fez uma enorme diferença. Quanto mais praticas a mentalidade de crescimento, mais percebes que quase tudo na vida pode ser aprendido e resolvido com dedicação e curiosidade. E estes são os 5 hábitos que realmente transformaram a minha vida. São simples e não custam quase nada, mas têm um impacto gigante. Se estás pronto para construir uma vida incrível, experimenta estes hábitos e vê como eles podem mudar a tua trajetória. Lembra-te, o sucesso começa com pequenas mudanças diárias. Se este vídeo fez sentido para ti e queres acompanhar mais dicas como estas, não te esqueças de te inscrever no canal. Assim, estarás sempre por dentro das melhores estratégias para alcançar a riqueza e a vida dos teus sonhos. Para ter a certeza que estiveste até ao final, deixa um comentário dizendo: eu serei rico. Assim estarás a enviar ao universo a certeza do quão comprometido estás em alcançar a riqueza. Obrigado e até ao próximo vídeo.